Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Esta é a 48ª semana em que eu estou compartilhando com vocês sobre este tema. A fé é mais do que acreditar. Nesta semana, ou hoje, nós vamos falar sobre a fé de Baraque. E caso eu perguntasse a algumas pessoas sobre quem foi Baraque, a resposta, com certeza de muitos, seria nunca ouvi falar. Mas ele se encontra na grande galeria de homens que Deus honrou por demonstrarem uma fé bíblica verdadeira. Mas quem foi Baraque? O que ele fez para ser contado entre esses grandes homens de Deus? A Bíblia nos mostra que Baraque foi um homem tímido, inseguro. Mas mesmo tendo esses traços em sua personalidade, ele confiou em Deus e livrou o seu povo em um período muito crítico de apostasia. Apostasia significa, é um termo que significa, no meio teológico, afastamento de Deus. As pessoas podem estar dentro das igrejas, mas estão afastadas de Deus, pois elas não se comprometem realmente. Elas estão ali psicologicamente, mas espiritualmente não. Pois Jesus ensinou que Deus é espírito, e importa que aqueles que o servem o adorem ou sirvam em espírito e em verdade. Ou seja, reconheçam a presença de Deus, a realidade de como Deus é. Então Baraque é mais um exemplo de um homem de fé a ser seguido, e que nos ensina que a fé é mais do que acreditar, porque ela exige que nós obedeçamos à vontade de Deus, num compromisso sério a tudo que Deus nos diz. A história de Baraque, ela está no capítulo 4 de Juízes. E nesta noite, eu quero falar com vocês que Baraque nos ensina o seguinte: confie em Deus, nas suas provisões, e seja obediente. O texto histórico sobre Baraque está lá em Juízes capítulo 4. E eu não vou ler todo o capítulo, porque a minha intenção é falar sobre Baraque,
como ele agiu. Mas nesse capítulo nós encontramos alguns personagens, além de Deus, é claro. Vocês vão ler sobre Jabim. Jabim era rei da cidade e estado, porque vocês que gostam de história devem entender que a Cananeia, que é onde está o estado de Israel e toda aquela região do fundo do mar Mediterrâneo, compreendia várias cidades, e cada cidade possuía o seu rei. Vocês se lembram de Jericó, possuía um rei, Salém possuía um rei, e o povo de Deus foi conquistando. E havia uma cidade também chamada Hazor, e o rei dessa cidade era Jabim. Mas a Bíblia fala que Jabim não era só rei de Hazor, ele era rei da Cananeia. Por quê? Se cada cidade tinha um rei, como ele poderia ser rei de toda uma região? Possivelmente ele era um dos reis mais poderosos na época de Baraque. E ele se tornou tão poderoso que possivelmente ele deveria ser o líder daquelas confederações, daquelas cidades e estados. Ele era muito respeitado. Na sua época, existia um juiz chamado Eudes, mas ele morreu, e então Deus levantou uma mulher. Para desespero de muitos pregadores, de muitos homens que não aceitam o trabalho da mulher no reino de Deus, por incrível que pareça, Deus sempre está mostrando que não é bem assim. Então Deus levanta uma mulher chamada Débora, e o seu nome significa abelha. E quando você lê o livro de Juízes, capítulo 4 e 5, porque no capítulo 5 ela canta um salmo de sua composição, em homenagem a Deus, pela grande vitória contra Jabim, por meio de Baraque. Ela se chama como mãe dos filhos de Israel. Ela gostava de ser chamada como mãe dos meninos de Deus. Um termo carinhoso. Ela nunca chamou para si qualquer tipo de adoração ou veneração, exaltação, mas era um termo carinhoso. Nós encontramos isto também dentro da igreja. Alguns de vocês chamam a Leia de tia Leia, mas ela não pode ser tia de todo mundo. Ela não é tia da dona Dirce, por exemplo, da dona Edi. Já está tudo capengando aí. Imagine. Mas todo mundo chama tia Leia, ou não é verdade? Fala com a tia Leia, não é? A dona Santa, todos chamam ela de mamacita. Ela não é mãe de ninguém, mas é um termo carinhoso. Mamacita, mamá, não é? Então, é um termo carinhoso. Vocês me chamam do quê? Lindo. Então, isso é exigência. Então, vamos lá. Ela era uma juíza. Eu já expliquei a vocês o que é um juiz. É alguém que julgava as causas do povo. Mas ela também era uma profetisa. E ela então era uma mulher que ensinava ao povo como obedecer a Deus. Nós temos Baraque, um soldado da tribo de Naftali. Ele é elevado à condição de um general. Mas
Na época que ele vivia, o povo estava sob aquela perversidade de Jabim e de um capanga que aparece aí, que chama-se Cícera, chamado Cícera, que era o capitão das tropas de Jabim. Imagine, ele possuía 900 carros de ferro. Vocês dizem, mas o que tem isso? Imagine, naquela época, bigas protegidas, não eram feitas de ferro. Elas tinham, senão não andava, não havia cavalo que puxasse, mas elas possuíam em algumas partes revestimento de lâminas de ferro e possuía nas rodas aquelas lanças, de modo que quando eles enfrentavam algum exército, eles se lançavam contra os homens, contra o exército inimigo, e aquelas lanças iam esquartejando as pessoas. Sem contar que nas bigas existiam também lanças projetadas, de modo que iam cravando nas pessoas e arrastando. Eles possuíam também um equipamento, eu não coloco aí nas notas, mas é bom que se diga, eles possuíam um equipamento que chamava-se quebra-lâmina. Era como uma espada, e eles adquiriam a habilidade de, quando estavam lutando, eles encaixavam aquilo na espada, a espada entrava, e era um equipamento que quebrava a lâmina. Quando o soldado via, a lâmina estava trincada e num golpe quebrava e o soldado ficava desarmado. Então, este que possuía equipamento, com a espada o matava. Era um exército poderoso. Aí nós temos mais dois nomes, dos quais nós não vamos tratar muito, que é Éber e Jael. Éber era um homem da tribo de Queneu, e tudo indica que os queneus eram meio parentes, na descendência, dos filhos de Deus da tribo de Judá. No entanto, eles eram tanto pastores como ferreiros, e eles mantinham amizade tanto com o povo de Israel, como com os cananeus, por causa dos negócios, por causa do comércio. Então eles viviam no meio termo, eles não queriam briga com ninguém. E Jael é a sua esposa, a qual vai matar o capanga de Jabim. Então, eu dei essas iniciais para que nós possamos entender os personagens. Agora, eu quero falar sobre Baraque, historicamente, e depois pretendo fazer algumas aplicações sobre o texto bíblico que leremos. Muito bem, nós nos posicionamos em Juízes capítulo 4, versículos 1 ao 16. A primeira coisa que eu quero tratar com vocês é o tempo de Baraque. No livro de Juízes, versículos 1 ao 3, e eu pergunto se vocês têm à disposição de lerem comigo todos os textos bíblicos. Então, façamos isto. Versículos 1 ao 3. Sendo que qualquer apontamento, qualquer linha sublinhada, é da minha autoria aí, mas sem alterar o texto bíblico, ok? Depois que Eude, um juiz que foi levantado por Deus para aconselhar os filhos de Israel, né, morreu, repare aí, o que aconteceu? O povo de Israel pecou novamente contra Deus, o Senhor. Agora, por isso, não é? Quer dizer, então existe uma causa.
não é? Existe uma razão de Deus agir como vai agir. O Senhor deixou que eles fossem conquistados por quem? Por Jabim, que era, perceba, rei de Canaã. Porém, ele era rei apenas da cidade de Azor. Mas ele era tão poderoso que era considerado como o homem mais forte de toda a região. Olha com quem o povo de Deus vai se meter. Tá? Que governava a cidade de Azor. Muito bem. Aí, o comandante do seu exército, eu coloco sublinhado, para vocês depois, se quiserem estudar, tem muitas referências que eu coloco no meio de tudo isso, e vocês podem fazer uma análise, crescer no seu conhecimento. O comandante do seu exército era quem? Cícera, que não era mulher, era homem, que morava em Arosete Agogim. Não podia ser Lapa, Penha, mas tudo bem. Jabim tinha 900 carros de ferro. Muito bem, já expliquei isso a vocês. Durante 20 anos, ele maltratou, isto é, ele espizinhou, ele empobreceu, ele chegou a matar pessoas, ele era um assassino. Ele maltratou o povo de Israel sem dó, nem piedade. Vocês se lembram que nós estudamos por várias semanas a vida de Gideão? Vocês vão ver que quase não há nenhuma diferença entre um período e o outro. Tudo é repetitivo, porque está escrito que a história se repete. Então, o povo de Israel fez o quê? Pediu socorro a Deus, o Senhor. Contraste esse pedido com o versículo 1 na parte B. Depois que Eude, que era um juiz, morreu, o povo ficou sem liderança. E o que ele fez? Pecou novamente contra Deus, isto é, eles passaram a adorar, a servir deuses pagãos. Correto? E então o que Deus fez? Castigou, disciplinou, por meio então de um homem violento, por meio de uma situação adversa, por meio de uma situação problemática. Deus feriu o seu próprio povo com disciplina severa. Durante 20 anos, o Senhor diz: vocês vão ser disciplinados. No final desses 20 anos, o povo então resolve buscar a Deus, mas naquela base, como tábua de salvação, correto? No entanto, Deus não pode tratar com todos, porque o coração deles não está em Deus. O coração deles está em algum livramento qualquer. E nós sabemos como as pessoas agem dessa maneira. Porque o padrão sempre se repete quando você lê o livro de Juízes. Vem o juiz, levanta, sacode a poeira, dá às pessoas o caminho, eles melhoram, eles começam a prosperar, relaxam, se afastam, se misturam com outros povos, abandonam a Deus, entra numa agonia, começa a perder tudo, busca a Deus, Deus levanta outro homem, fala com eles, para que eles mudem o coração. E depois Deus conserta a situação, de novo eles se afastam. E nós? Por acaso não fazemos a mesma coisa? Respondam para mim. Nós somos diferentes? Basta melhorarmos um pouco
e já começamos a sonhar sobre o nosso futuro, independentemente do que Deus venha nos dizer. Você começa a ganhar um pouco mais, aí você começa a dizer assim, bom, eu vou comprar uma coisa aqui, eu vou para lá, eu vou viver ali, e você se esquece onde Deus quer que você esteja. De repente, não é só isso que acontece. De repente a sua cabeça fica cheia de tantos pensamentos acerca de si mesmo, que você altera o seu comportamento e tenta alterar sua personalidade, tentando ser quem você não é, ou nunca foi, ou quem não deveria ser. Você vira um estereótipo, uma sombra de uma realidade que você quer apagar. Você se torna algo meio plasmático, alguma coisa sem forma. Você então obscurece as formas que Deus deu à sua vida. E é isso que ocorre. Veja como tudo se repete. Os filhos de Deus se submetem ou servem a outros deuses. Deus, então, para chamá-los de volta, tem que aplicar o quê? Disciplina. Não é assim que você educa os seus filhos? Ou você deixa que eles façam o que querem? Por acaso você não tem nenhuma conversa com eles? E se a conversa não funciona, o que tem que ser feito? Disciplina. Não é espancar, mas é começar a retirar os direitos. Mas se eles continuam, então a Bíblia diz que você tem que usar a vara. Não tem como, mas não é para matar. Mas o que o diabo faz? Levanta aí uns psicólogos de meia tigela para interferir na tua educação. E eles vão pegar os piores exemplos, pessoas ignorantes, pessoas sem nenhuma instrução moral, espiritual, e dizem, olha, é isso que vocês querem? Nós estamos cansados de ver políticos, maus profissionais, usando a pior espécie para atingir o geral, para modificar aquilo que é de bom senso, jogar numa vala. Então, nós precisamos ter cuidado. Depois que eles são disciplinados, eles clamam a Deus. Deus levanta um juiz. O juiz os liberta e os traz de volta. Eles louvam a Deus pela vitória. E depois de um tempo, volta tudo ao que era. É assim, é desse jeito. Você vai num acampamento, você diz, essa é a minha salvação, preciso ser reavivado. Aí você sai do acampamento, em muitos lugares tem aquele culto famigerado da fogueira. Aí todo mundo pega o seu graveto e diz, esse sou eu. E vai no fogo e joga. Joga lá e queima o pauzinho. Estou me queimando, vou sair diferente. Realmente você sai. Volta falando de Deus para todo mundo. Não passa 2 semanas, o fogo apagou. O graveto voltou. É a fênix que vem das cinzas. Então, Israel estava sob a pressão de um rei pagão. Por que Deus faz isso? Se você gosta das coisas pagãs, as mesmas coisas que você gosta serão as coisas que vão dominar você. Muito bem.
Deus então usa Jabim para disciplinar o povo. Por quê? Porque aquele povo passou a praticar idolatria. E eu já expliquei a vocês o que é idolatria, que Deus a detesta, odeia. Idolatria é quando você atribui a uma pessoa ou algum objeto atribuições ou atributos, características que só pertencem a Deus. Então, muitas pessoas gostam do ecumenismo, porque dizem esse é o melhor caminho, porém Deus odeia o ecumênico. Porque Ele mesmo diz: escute, meus filhos, o Senhor teu Deus é o único Senhor, o único Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem se dobrará a elas, nem as adorarás. Isto é, se você conhece Deus, você não o abandona. Se você é convicto de quem Ele é, você jamais colocará uma outra pessoa nivelada a Ele. Porque não existe, Ele é único, em todo o tempo, Ele é o único. Quando nós não entendemos isto, Deus então começa a nos disciplinar. E a disciplina de Deus não é mole. Há quem diga que Deus é amor, Ele não castiga. Eu mostro a vocês textos e mais textos que Deus disciplina. Dizer que Deus é amor e não castiga é um grande erro. Mas por que Deus disciplina as pessoas? A disciplina serve para mostrar o quanto Ele ama, o quanto Ele não quer te perder. Todo pai que não disciplina seu filho é porque não o ama. E não se preocupa em perdê-lo. Se você diz a um filho, já falei, agora não falo mais, nunca diga isso. Você falará com ele tantas vezes quanto for necessário. Você ama o seu filho. Você o quer perto. Você quer vê-lo na eternidade. Não desista dele. Nós vivemos em uma época em que há muitas mensagens jogadas para dentro dos olhos de nossos jovens, e elas entram para dentro deles de modo subliminar. Na verdade, eles estão ouvindo uma coisa, mas a mensagem está chegando com outros objetivos. Cuidado com os vídeos do YouTube. Cuidado com esses programas com caras de inocentes na TV. Como pode uma menina de 12, 13 anos dar lição sobre ciúmes, inveja? Ela é incapaz de orientar
tanto espiritual como psicologicamente, suas seguidoras. Você precisa ouvir coisas concretas que vão construir sua vida sobre bases sólidas. Construir a vida sobre sentimentos e emoções é um barco furado. Portanto, quando nós deixamos Deus, Deus vem nos disciplinar, e Ele vai tirar aquilo que mais buscamos, que é a felicidade. A sua vida ficará travada. É como uma engrenagem que não se movimenta. Ou então uma máquina sem óleo. Tudo muito seco. Às vezes Deus não tira de nós os bens, pessoas, mas não conseguimos desfrutar a vida. Vivemos debaixo de uma pressão. E isso não sai até que você se arrependa. Você se torna uma pessoa totalmente infeliz. Por que Deus nos disciplina? Sem a disciplina não há restauração da esperança. Muitas pessoas estão afundadas em suas depressões. O que eles dizem, eu tenho traumas. Eles não conseguem se curar, porque não mudam o seu comportamento. Não dormem à noite. Vivem no desespero, na insegurança, no medo, porque têm o pavor de perder o que ainda lhes resta. Mas até isso eles irão perder. Então, a esperança restaurada pela disciplina, e não só isso, mas a fé. Eu ouço muitas igrejas pentecostais, e eu vim delas, que dizem, nós precisamos de um avivamento. Como os pentecostais entendem o avivamento? E isso eu digo de carteirinha. Eles dizem assim, o avivamento é o povo, é o culto. Avivamento não tem nada de povo, porque avivamento é individual. Para que haja um avivamento é necessário que haja uma reforma, uma mudança drástica no comportamento e no caminhar das pessoas. Então a reforma atinge um povo e o avivamento a cada um. Muitas pessoas estão numa reunião e saltam e dizem amém. Isso tudo é muito bom. Mas há momentos em que Deus nos joga lá embaixo. Em vez de cantar, Ele diz, chorem. Então não existiu o avivamento? Deus está pedindo mudanças. E quando você aceita suas mudanças, suas transformações, a sua alma se acende ou se reacende, você se aviva ou se reaviva.
porque houve uma reforma. Deus, Ele vai usar aquilo que você adorou para te prejudicar, para te ferir. Você tem um namorado que você endeusa, ele vai te magoar, e vice-versa. Eu amo o que eu tenho, isso que você tem vai te oprimir. Eu sou, vamos usar um exemplo, eu sou Hebron desde pequenininho. Essa ideia vai matar a sua espiritualidade, vai te dar uma religião, mas não Deus. Você quer tanto ser próspero, Deus não vai tirar o seu dinheiro, mas Ele vai dominar você. Ele vai tornar você mesquinho. E todos perceberão que você mudou. Um líder gosta tanto da sua posição, que ele se torna opressor, ou então um manipulador. Ele já não diz mais a verdade, porque ele gosta da sua posição, e ele precisa dos aplausos, ele precisa dos elogios, ele precisa dos olhares. Por isso, faça uma análise sobre que pessoas ou objetos se tornaram o seu foco de culto. E o quanto tem sido governado por eles. Não sei se você é capaz ou tem a coragem de fazer isso. Mas diga, o quanto a minha vida tem sido dirigida. Eu só penso em dinheiro. Eu só penso em mulher. Eu só penso em homem, eu só penso em relacionamentos, eu só penso em diversão, eu só penso em viagens, eu só penso nisso ou naquilo, eu preciso disso, eu não consigo viver sem aquilo. Você está sendo dominado. A disciplina de Deus na sua vida já começou. E não adianta mentir. Para Deus ninguém consegue mentir. Mas você consegue mentir para si mesmo, cauterizando sua consciência. Porque você criou uma segunda realidade à sua vida, a qual não é realidade, é uma sombra. Porque você não é esta pessoa que você está sendo. E Deus permite que pessoas se aproximem de você para levar você ao buraco. Porque elas não são como você, elas são como a realidade que você inventou. Vocês estão me entendendo? Elas vão incentivar você, pode ser sua esposa, seu marido, seus pais, seus filhos, colegas, amigos. E Deus permite que a imagem dele na sua vida se deforme.
E é uma questão de tempo. Aqui durou 20 anos. No deserto, 40. Pode ser que a deformação na sua vida leve muitos anos. E então Deus vem com um checkmate. E o que você tem para me oferecer? O que você entendeu da vida? Aproveitou? Aceite sempre a disciplina do Senhor, a fim de que a sua esperança e fé sejam restauradas. Isso é sério. Eu não vou sair daqui dançando para pregar um negócio desse. Olha o clima como é que está. Hã? É o avivamento. Não vi um. Cadê um? Eu quero ouvir um glória. Cada bobagem que a gente vê nas igrejas, não é isso? Você tem que raciocinar. A palavra de Deus é considerada uma espada. Eu nunca vi uma espada que quando bate no peito se transforma numa flor, num perfume. Ela atravessa e dói, e mata, e divide. Bom, o tempo de Baraque era aquele. Nesse momento Deus tem Débora, mas ele é chamado, Baraque é chamado. Então vamos ver a chamada de Baraque. Está interessando? Yes or not? Yes, que a nossa igreja é poliglota. Em inglês nós falamos até em japonês. Versículos 4 ao 7 dizem o quê? Débora, eu disse para vocês que no hebraico significa abelha, que pica, mas também dá um mel, não provoca, como toda mulher. Pica, mas se souber lidar, você tem o mel. Débora, mulher de Lapidote, não podia chamar João? Pensou casar com homem? Lapidote, Lapidotinho, Lapidoteco, que coisa, é um convite à separação. Era profetisa, era também juíza dos israelitas naquele tempo. Havia uma palmeira entre Ramá e Betel. Eu poderia comentar isso, mas vou passar, porque não interessa agora. Na região montanhosa de Efraim. Débora sentava-se debaixo dela, os israelitas vinham até ali para que ela julgasse as questões que eles traziam. Ela mandou chamar Baraque, no hebraico, relâmpago, raio. Vocês vão entender por quê. Por que Deus chamou logo o raio? Não é porque não era o raio que o parta. O nome dele era raio, relâmpago. E na situação que Deus vai colocá-lo, vocês vão entender. Vamos lá. Agora começa. Filho de Abinoão, que estava na cidade de Quedes, no território da tribo de Naftali. E lhe disse: o Senhor, o Deus de Israel, está lhe dando esta ordem. Qual era a ordem? Escolha 10.000 homens das tribos de Naftali e Zebulon, e os leve ao monte Tabor. Quem se lembra do monte Tabor, quando foi a Israel comigo? Cambada de cego. Então vamos lá. Eu vou trazer, veja o que Deus diz. Eu vou trazer Sísera,
O comandante do exército de Jabim era o capanga, até o rio Quizon. O rio aqui, na verdade, é até um elogio, porque aquilo ali é um ribeiro, é um filete d'água, um pequeno curso de água, seco. Principalmente nessa época aqui do ano em que eles estão. Quando a gente estuda, era uma época de seca. Não havia uma gota d'água nessa região. Uma gota. O tempo era seco, árido, difícil de respirar. E Deus diz, vou levar esses caras aí até o leito seco do ribeirinho. Eu vou trazer Cícero, o comandante do exército de Jabim, até o rio Quizon, para lutar contra você. Ele deve ter falado, obrigado, Jesus. Como o Senhor é bom. A tua misericórdia dura para sempre. É a mesma coisa que Deus vai dizer, eu vou encher a sua casa de demônios. Além do teu marido, é claro. Então eu vou encher, vou infestar de capeta para todo lado. Você vai tomar banho, vai pedir licença, capeta, sai que eu vou tomar. Você vai dormir, está cheio de capeta. Você vai almoçar, tem capeta na geladeira, na cama, no almoço, na mesa, na cadeira. Está tudo encapeteado. Então diz Deus, olha só. Deus já fala logo, ele virá com seus carros de ferro e soldados. Esse homem da tribo de Naftali, ele era um soldado. Mas enfrentar um exército desse, que os cananeus, toda a Cananéia temia, cujo rei era o principal de todos, era o líder de todos. E o Senhor diz, o Senhor me escolheu para isso? Para essa missãozinha, para esse trabalhinho. Mas Deus, depois de falar tudo isso, diz no final, mas, todavia, eu farei com que você vença. Repare bem, Deus diz, eu vou trazer, e eu vou fazer você vencer. Deus está dizendo, eu vou encher a cabeça daquele homem, eu vou endurecer o coração dele, e ele virá babando. E ele mal saberá que cairá numa armadilha, que eu vou promover. E eu vou fazer com que você vença. Não é você, sou eu. Fica tranquilo. Com esse exército, 900 carros de ferro, tranquilo. Baraque, então, não foi chamado para ser um conselheiro, mas um soldado. Diferente de Gideão, lembra? Que foi chamado para ser um general do nada. Mas esse aqui era um soldado, um tanto inseguro, um tanto tímido na sua personalidade, e ainda mais, para um cidadão do Oriente Médio, obedecer a uma mulher. Aí que está. No Ocidente, obedecer mulher em casa é normal. Qualquer lugar. A mulher fala, sim, tem toda a razão.
Porque senão você tem que aguentar 30.000 palavras. Quando você chega em casa, a mulher fala assim: olha, hoje eu fiz isso, isso. Você está prestando atenção? Tô. O que eu falei? Vai ouvir de novo. 30 vezes 2, 60.000. Muito bem. A Bíblia diz que Deus levantou Débora como, em primeiro lugar, como profetisa. Então ela era o quê? Uma pessoa que falava do futuro? Porque nos dias atuais a ideia que nos passam de uma pessoa que é denominada profeta é que ela é uma adivinhadora, uma prognosticadora, é uma pessoa que fala do futuro daquele que a ouve ou que o ouve a fim de livrá-lo de algum mal, de algum perigo. Você liga para uma pessoa e fala assim: oi irmão, tudo bem? Está vendo alguma coisa? O que você quer? Prognosticação. Você quer uma adivinhação. Você vai numa igreja, numa reunião, fala assim: o culto hoje vai ser maravilhoso, desde que esteja e aconteça revelação. Eu estou vendo na sua vida, minha irmã, uma coisa escura. Estou vendo uma coisa escura, o Mário cheio de graxa. Enfim, estou vendo uma porta fechada, estou vendo demônios ao seu redor. Estou vendo raios, trovões. Estou vendo um túmulo se abrindo. Mas o Senhor já te livrou. Ou não é mais ou menos assim? Em nenhum momento esse prognosticador lhe diz qual é a sua condição espiritual e moral. Se Deus está querendo mostrar alguma coisa do futuro para você, é para preparar você para aquela situação espiritual e moralmente falando. Mas para que aquilo seja preparado, você tem que receber instruções atuais, no presente. E Deus tem que considerar o seu momento. E para que você o considere. Como é que Deus fica dando palavras de libertação para todo mundo, sendo que é um bando desobediente? Vamos usar a cuca. Como é que você fala com seu filho? Filho, se você não estudar, você está azarado. Não é assim, mais ou menos? Se você não estudar, se você não for uma pessoa digna, se você não for um bom cidadão, se você não se preparar, que futuro você terá? Agora, por que você acha que Deus é diferente? Não, viva do jeito que quiser, Deus vai te livrar de tudo, porque Deus é bom. Isso chama-se universalismo. Tudo vai dar certo. É mentira. Se você não andar com Deus, o teu futuro será desastroso, um terror. Isso não significa que você será pobre, miserável, porque Jesus disse: o que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Se você não se aprumar, se você não se arrepender dos seus erros e pecados, se você não se arrepender da sua frieza, da sua apatia, do seu desinteresse pelas coisas de Deus. Por que eu digo isso? Porque você o conhece. Eu não posso exigir isso de quem não o conhece. Mas você que o conhece, que já o experimentou, que sabe que Ele é a verdade,
E se você não se ajustar, o seu futuro será terrível. Horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus irado, disposto a rejeitar. Jesus disse: se o teu olho te atrapalha de entrar na eternidade, arranque-o. Lógico que ele disse de modo alegórico, ninguém sai por aí arrancando as vistas. Arranque-o. É melhor entrar no céu com um olho só do que com os dois no inferno. Isso não são minhas palavras, são as palavras daquele que nós amamos, desejamos, queremos e que está aqui entre nós. Deus pede no presente que o seu povo se ajuste, considere a sua condição. Porque se ele falar algo do futuro, a condição atual poderá nos preparar para aqueles momentos. Vejamos, Jesus falou sobre a queda de Jerusalém no ano 70, depois da sua morte ou nascimento, pelo general Tito, general romano. Por que ele falou aquilo? Os discípulos diziam: olha o nosso templo, olha essas pedras. O orgulho. O templo era maior do que Deus. O templo era mais importante do que a realidade de Deus. Aquele missionário que ora por você, pelo rádio, pela televisão, sei lá, pelos espíritos da gerada, é mais importante para você do que o próprio Deus. Aquela profetisa que você pega o telefone e liga, você não é capaz de orar, mas é capaz de gastar uma ligação. Você não dá uma oferta a Deus, até rouba a Deus no que é dele, mas você é capaz de gastar muito dinheiro com ligações, com profetisas e profetas falsos. Quem você está tentando enganar? Como falam em inglês, the silence is golden. O silêncio vale ouro. Vocês estão tudo caladinhos. Eu não quero assustar vocês. Eu só estou falando de uma maneira que vocês possam refletir, gente. O povo de Deus está sendo enganado. Há quantos anos eu prego esse evangelho? Eu me sinto honrado em estar nesse lugar. Jesus observou as pessoas e disse: vocês estão enganados, isso tudo aí que vocês estão vendo não ficará pedra sobre pedra. O que ele está dizendo? Isto é um decreto de Deus, Deus já determinou, isto vai acontecer, não há mais como mudar. Então ensine os seus filhos a ficar debaixo da graça de Deus, porque eles terão que enfrentar esse momento. Jesus falou sobre os últimos tempos.
onde filhos odiariam pais, pais odiariam filhos, a fé de muitos se esfriaria, a incredulidade aumentaria, a maldade se multiplicaria. Isso é um decreto de Deus, isso não vai mudar. Então ensine os seus filhos a encararem aqueles dias e sejam exemplos para eles. Jesus ensinou que a igreja nos últimos dias iria se preocupar com 3 coisas. Dinheiro, riqueza, vestimenta e uma perspectiva errada. Jesus disse: você pensa que é rico, mas é pobre. Ele disse: você pensa que está vestido, mas está nu. Você pensa que enxerga, mas está cego. Então ele diz: não vou dar nada a vocês, comprem de mim. Ouro puro, roupa, linho fino para se vestir, e colírio para enxergar, curar sua cegueira. Isso está decretado. A igreja vai envergonhar o nome do Senhor cada vez mais. Olha, as igrejas hoje só tem show. É show da fé, é show do louvor, é dança, é pastor imitando bicho no púlpito, andando de 4, rosnando, miando, uivando. Só se fala em dinheiro. Por que os pastores pregam prosperidade? Porque eles querem ser prósperos. Olha dentro de uma igreja e veja quem é que mais prospera. É o que prega. É o que prega. É o mentiroso. É o capanga. Deus nos diz, Ele olha para nós do céu e usa a minha vida para dizer a você: não caia neste erro. Se prepare para o momento que eu já decretei. Se comprometam cada vez mais com o reino, porque esse momento vai chegar. Quando eu vou rejeitar a mentira e ficar com a verdade. Débora era profetisa. A palavra profetizar significa falar a mensagem de Deus. Débora falava às pessoas o que Deus pensava, aconselhava as pessoas de acordo com a palavra de Deus. Então, meu irmão, lembre-se, Deus o chamou para ouvir e aprender tudo o que Ele tem para lhe ensinar. Então, ouça e aprenda. Em segundo lugar, Deus o chamou em Cristo para que você expresse a sua glória através de tudo o que faz. Paulo diz: quer vocês comam ou bebam, façam tudo para a glória de Deus. O que é a glória de Deus? É o seu esplendor, a sua grandeza. Não há Deus como tu.
Não há outro Senhor, não há. De eternidade a eternidade, Tu és Deus. Que outro Deus manifesta tanto poder na história e os homens tentam esconder? Documentos egípcios na Alemanha provam a existência de Moisés e a sua saída do Egito por meio de milagres. Rodas de carruagem egípcias estão no fundo do Mar Vermelho, no Golfo de Acaba, para provar que eles ficaram na lama, enquanto o povo de Deus passou a pé sobre terra seca. Assim é o chamado de Baraque, e assim é o seu chamado. A insegurança de Baraque. Vamos analisar? Tá bom ou não tá? Então Baraque disse a Débora, versículos 8 ao 10, só irei se você for comigo. Só irei se você for comigo, se você não for, eu também não irei. Ela respondeu, está bem, eu vou com você. Mulher corajosa. Quem diz que as mulheres não guerreiam? E nessa época não tinha delegacia de mulher não, hein? Mas você não ficará com as honras da vitória, pois o Senhor Deus entregará Cícera nas mãos de uma mulher. É ela? Não. E Débora foi com Baraque para Quedes. Baraque convocou as tribos de Zebulon e Naftali para a cidade de Quedes, e 10.000 homens o seguiram. E Débora foi com ele. Ele era um homem tímido. Mas quem não ficaria tímido diante de tal missão? Deus diz, vou mandar o exército mais poderoso contra você, vem os 900 carros de guerra, e no final diz, mas você vai, eu vou te dar vitória. Do que você vai se lembrar? Se alguém falar para você assim, olha, amanhã vai vir um temporal, vai cair em cima da sua casa, vai vir garrafada, o vento vai trazer garrafa, tora, virá voando contra a sua casa, o seu carro, se começa a visualizar. Aí no final de tudo, mas Deus vai te proteger. O que você vai guardar? Todo entulho voando. Mas as palavras no final, Deus vai te guardar. Isso passa meio desapercebido, né? Passa meio no incógnito, assim, voando. Isso Deus faz de propósito. Está vendo aquela árvore? Não toque. Vamos ver se você é obediente.
Davi sabia que não deveria namorar a mulher de Urias, mas ela estava tomando banho. Por que ela toma banho ali na varanda? E o Espírito de Deus dizia, e por que você está na janela? Jesus diz, bem-aventurados que não viram e creram. Então, Baraque não possuía muita confiança em si mesmo. Isso era ruim ou era bom? Era bom. Porque ele colocou sua confiança na pessoa que Deus escolheu. Ele diz, Débora, Deus através da sua vida está me escolhendo. Deus está usando você para me instruir. Eu sou um soldado, mas como eu vou enfrentar esse exército? Deus está dizendo, vou trazer, virão 900 carros de ferro, e Deus diz, eu vou ter a vitória, Ele vai me dar a vitória. Na verdade será a nossa vitória, mas o que eu vou ter que fazer? Você é a conselheira, você é a mulher de Deus, você orienta o povo. Eu não posso ir lá sozinho, eu não tenho muita experiência. Você vai lá, me chama, eu estou lá assustado, como qualquer outro israelita, debaixo de tanta opressão. E agora você vai, vem cá que você vai lutar. Eu não sei fazer nada, eu sei segurar uma espada, mas contra 900 carros de guerra, o que Deus vai fazer? Vai comigo. Guerra é guerra. Vamos lá. Isso me lembra muito uma palavra de Jesus. Quando ele estava dizendo, eu sou a videira e vocês são os ramos. Para que vocês possam dar frutos, vocês têm que estar ligados em mim. Porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Então, não ter confiança no que fazemos é muito bom. No que se refere à questão espiritual e moral. Porque se você tentar ir atrás dessa conversa fiada, eu já vi até livros evangélicos, gospel. Tenha confiança em si mesmo e alcance a sua vitória. Deus faz com que você aumente cada vez mais sua autoestima, sua confiança em si mesmo. Bobagem. Jesus ensinou o contrário. Aquele que quer ser o maior, torne-se o menor. Aquele que quer ser senhor, torne-se servo. Aquele que quer viver, morra. Tome a sua cruz. Totalmente ao contrário. Então, para correr um pouquinho, creia que Deus nos deu o quê? O Espírito de Cristo, a fim de que tenhamos o quê? A sua companhia em qualquer situação. Ele fez isso então para quê? Para que nós dependêssemos dele. Nós precisamos da sua orientação, dos seus recursos. Ele é um meio. Débora é um tipo do que Jesus seria no nosso tempo. Eu não vou travar nada se ele não estiver comigo. Lembra o que Moisés disse? Senhor, eu não vou dar um passo se a tua glória não estiver comigo. Lembram-se disso, não? Quem se lembra? Fala a verdade. Está lembrando, velho? Precisa rapar esse bigode, velho. Então, veja só. Brincando. A gente só brinca com quem gosta, não é verdade? Jogava bola com teu marido. Perna de pau desgramada. Ganhava o que ganhava? Ganhava nada, era um perna de pau, cabeção de bagre. Então, veja lá.
Nós dependemos de Jesus. E isso é um tipo do que Jesus representa em nosso tempo. Não encare como fraqueza a necessidade de depender da presença e de toda orientação divina em qualquer situação ou assunto. Por meio de Jesus, é claro. É isso que Deus espera de você. Por meio de Jesus, você aprenda a depender de Deus. Jesus é o nosso modelo, Ele é o nosso exemplo. Se você deixar de olhar para Cristo, se você não olhar para Jesus e ficar olhando para esses homens que estão pregando aí, esse positivismo mentiroso, seu futuro será um desastre. Vamos lá, a provisão de Baraque, versículos 11 ao 14a. Parte do versículo 11. Dá para aguentar ainda mais um pouco ou não? Vocês estão tudo com a cabeça erguida. Tem igreja que ele vai pregar, fala 15 minutos, o pessoal está assim, ó. E eu já falei, tem umas mulheres que usam aqueles vestidão, aí elas abrem as pernas aqui, assim, ó, e senta, e dorme, e ainda fica assim. Ventilando. Calorão. Porque aqui o vestidão é tão comprido que vira uma tenda. Uma escrivaninha. Aqui vem Bíblia, óculos. Aí quando você grita, glória! Eu vim disso. Versículos 11 ao 14. Acontece que Éber, o queneu, havia se separado dos outros queneus, os descendentes de Obabe, cunhado de Moisés, está vendo? Ele havia armado as suas barracas perto do carvalho de Zaananim, que não ficava longe de Quedes. Avisaram Cícera que Baraque, filho de Abinoão, havia subido ao monte Tabor. Olha o que Deus está fazendo. E está chamando alguém que não tem problemas de relacionamento com aquele povo de Azor, e que também é amigo do povo de Israel. Quer dizer, é um partido em cima do muro. Não tem eira e nem beira. Então ele mandou vir os seus 900 carros de ferro e todos os seus homens, e os fez ir de Arosete a Gojim, até onde? Até o rio, isto é, até o ribeiro, pequeno curso de água, chamado Quizon. Vê como que Deus faz. Lembra que Deus disse a Baraque? Eu vou trazer, eu vou fazer com que ele venha. E qual é o processo de Deus? Baraque nem está sabendo, não sabe nem quem é o Éber. Quem é o Éber? É o filho da Cida. Onde está o Éber? Está na casa da Cida. Muito bem. Então Débora disse a Baraque: vá agora, porque é hoje que o Senhor lhe dará vitória sobre Cícera.
O que Sísera fez? Foi para lá. Em busca do exército de Naftali e Zebulon, no ribeirão seco. Sabe o que esse rio seco era? A provisão de Deus. Essa é a provisão que Deus me deu? Um rio seco. É. Baraque deve ter puxado os seus cabelos. Eu pensei que Deus ia mandar aqui os egípcios, ou sei lá, os peixes do mar, os bichos, leões, os elefantes da Índia, os chineses, os americanos. Iam chegar aqui no dia D. Mas sobrou eu e 10 mil homens contra 900 carros de guerra num rio seco. Eles vão passar por cima da gente. E a Débora está falando, vá. Eu vou, mas vamos entrar bem. Deus dá um lugar para a gente. Bom, vamos. Se Deus está falando, vamos. Quero que você saiba uma coisa. Há quem diga que a fé não anda com dúvidas. Anda sim. Porque, na verdade, você duvida, mas a fé não. A fé é Jesus na sua vida agindo. Você pode dizer assim, puxa, eu não consigo, mas eu vou fazer o que Deus me disse. É isso que Deus quer. Eu tenho problemas para entender, mas eu vou fazer o que Deus diz. E Deus vai honrar sua fé. Porque você está sendo fiel, obediente. Você está morrendo para si mesmo, para que Deus seja glorificado. Deu para entender ou não? Eu já vi pastores dizendo, você não pode ter um pingo de dúvida. Quem mais tem dúvida ali é ele. Eu já vi pastor pregando nas rádios à noite, e eu estava na estrada, e ele começa assim, está fazendo isso, assim, deixa vai tentar, Deus, vai fazer. Era tanta palavra de vitória, porque Deus me levantou, parecia um Tarzan. E eu vou fazer, não sei o que. Aí daqui a pouco ele começava a chorar. Não deixe esse programa acabar. Manda sua oferta. É bebê, mas na vaca você não quer. Muito bem. Ah, bom. Deus manda aquele camarada ir lá com o seu exército no vale, no ribeiro do Quizon seco, para lutar contra Baraque. Diz, vai Baraque, Débora, vai Baraque, que agora, que essa guerra vai ser um barato. Baraque foi humilde, ele foi, assim como Jesus também foi humilde. Não é? Então, irmãos, a provisão foi um rio seco. Guarde isso. Então, creia numa coisa. Você não está vendo toda a situação, mas Deus sempre está à nossa frente, em qualquer momento, ou circunstância, ou situação de nossas vidas.
Eu não estou falando para quem não acredita nele. Mas se você não acredita nele, hoje Deus está dizendo, passe a acreditar, porque você precisa disso. Você precisa de alguém que está à sua frente. Em segundo lugar, permaneça na posição ou lugar que Deus quer que você esteja e confie nele. Você está no meio de leões? Se Deus permitiu que você esteja lá, eles poderão não te engolir, ou vão engolir. Quantos irmãos morreram nas arenas romanas? Aí vem um pastor e fala assim, se você estiver com os leões, eles não vão te engolir. Mas engoliram. Se você confiar em Deus, o inimigo cai. Pastor, vai pregar isso na Índia, na Nigéria. Você tem coragem? Eu pago o avião para você. Eu vendo a minha sogra e pago a passagem para o senhor ir lá pregar na avenida principal de Níger. Levante a sua Bíblia e diz, o inimigo me atacará. Confia nele. Mas esteja na posição que Deus quer. Creia que Deus sempre provê o que de fato necessitamos e não o que desejamos. Baraque está lá. E agora? Cadê os americanos? Cadê os russos? Cadê os japa? Cadê os China? Só tem ele e um ribeiro vazio, seco, árido, montanhas secas nas costas, e um exército se aproximando, e o povo e o exército olhando, Baraque, você tem certeza? Débora, nós estamos com um problema. Fica quieto, fica aí, Baraque, aguenta a mão, rapaz. Deus falou, fica quieto, Deus sabe o que vai fazer, mas o que ele vai fazer? Não sei ainda. Imagine, você tem a Bíblia, você já sabe. Eu estou enrolando aqui vocês, mas você já sabe. Olha, confie nas provisões divinas, ainda que elas se pareçam como algo sem valor. Hoje eu posso estar sendo uma provisão divina na vida de alguém. E você sempre olhou para mim e falou assim, quem é aquele palito? A minha neta me chama de cotonete. Vovô cotonete. Eu acho carinhoso. É uma sarrista. Mas eu levo na esportiva com carinho. Sou cotonete. Nem vou falar. Então, Deus às vezes conduz você a uma situação e traz até você algo que você diz assim, isso não tem valor, mas é aquilo que vai te ajudar. Por fim, a obediência de Baraque. Deus não pode fazer nada a menos que você obedeça.
Lembre-se, a fé é mais do que acreditar. Ela exige fidelidade e obediência, ainda que você seja um tanto inseguro. Talvez você esteja hoje em casa e diz assim, eu vou, não vou, vou, não vou, vou. Mas eu não queria ir, mas eu vou. E agora Deus está enchendo a sua vida. Se você está de fato na presença de Deus, Deus está fortalecendo o seu coração. E Ele está dizendo, confie em mim, eu sou seu Deus. Eu posso começar a trabalhar na sua vida, desde que você me obedeça. Eu posso abrir portas a você, desde que você comece a me obedecer. Eu posso mudar sua casa, desde que você, mulher, pare de tomar as rédeas. Não seja mandona. Confie em mim, ame. Homem, eu posso mudar sua casa, desde que você pare de ser machão e passe a amar sua família. Eu posso mudar seus pais, desde que você pare de ser rebelde e desobediente. Eu posso mudar seus filhos, desde que você passe a ser amigo deles. Eu posso matar sua sogra. Não. Vamos lá. Então, aí também é muita misericórdia. Então, veja só. Veja lá. É de uma imbecilidade. Então veja bem, versículos 14b ao 16, para terminarmos. O Senhor está com você. Então Baraque desceu do monte Tabor com seus 10.000 homens. Quando Baraque apareceu com o seu exército, o Senhor fez com que houvesse uma grande confusão. Isto é, Deus se moveu ruidosamente entre os soldados inimigos, criando um grande terror e confusão entre eles. Já já nós vamos ver o que aconteceu. Deus criou uma grande confusão no meio dos soldados e dos carros de Cícera. Confusão nos carros, já já você vai entender. Aí Cícera desceu do seu carro e fugiu a pé. Por que não foi de Uber? Por que ele não usou o carro? Por que ele saiu correndo? O que aconteceu com o carro dele? Mas Baraque perseguiu os carros e o exército até Arosete Agogim. Todo o exército de Cícera foi destruído, ninguém escapou. Com fé no que Deus havia dito, na palavra de Deus, Baraque conquistou aquilo que era impossível. Ele confiou em Deus e agiu. Não foi Baraque, o seu exército, quem derrotou os inimigos, mas foi o próprio Deus. E o texto diz que houve uma grande confusão. Ouviu-se um forte ruído, como de uma explosão. Mas só vai entender isso quando você lê o Cântico de Débora, no capítulo 5, que diz aqui, olha aqui, ó. Ó Senhor Deus, quando saístes das montanhas de Seir, é a região que eles estavam. Baraque olhava para trás, montanha, tudo seco, chão firme, muito bom para aquelas carroças, aquelas bigas, não é? Quando viesse da região de Edom, então agora diz,
A terra tremeu. Quando aquelas bigas entraram naquela região, vieram pelo leito do ribeirão, ou nas suas margens, no seu vale, a terra tremeu e afofou. E as chuvas caíram do céu. Como poderia chover se era tempo de seca? Sim, caiu muita água das nuvens. Foi algo repentino, só poderia ser Ele. As montanhas tremeram. Qual é o exército que não se assusta? O chão afofa, a água cai, os carros não andam, atolam. Lembram os carros dos egípcios? As montanhas tremem diante do Senhor, o Deus do Monte Sinai. Diante do Senhor, o Deus de Israel. Os inimigos foram arrastados por uma enchente do rio, do ribeirão, que agora não era mais um ribeirão. Ele encheu, ele transbordou a ponto de levar aquele exército arrastando. O velho rio Quizon. Então ela diz: eu marcharei com firmeza. Olhe para a sua vida. O que você vê? Deserto, aridez, fracasso, tristeza. Por que você não obedece? Você está buscando solução. Comece a buscar Deus. Existe um erro na igreja. Vem para a igreja que Deus vai te dar. Vai dar o quê? A única coisa que Deus dá ao seu povo é a si mesmo. É a partir daí que a nossa vida se constrói. Não existe promessa de boa vida no Novo Testamento. Não existe promessa financeira no Novo Testamento. Não existe promessa de que todos vão ter boa vida no Novo Testamento. Mas existe a promessa sim: eu rogarei ao Pai e Ele dará a vocês o Espírito Santo. É isso que nós precisamos. É aquilo que o mundo rejeita. Mas é o que Deus nos dá. Só para efeito de nota, Cícera correu e foi para a casa de quem? Éber. A casa de quem? Éber. Ele entrou lá e disse: vocês são nossos amigos, me esconda aí. O capanga, o grande, o temido, ele entra num buraco e o Éber deixa ele lá. Mas a mulher do Éber, chamada Jael, devia ser da família do super-homem, foi lá e pegou uma marreta
olhou bem a cabeça onde estava do Cícera. Cícera. E foi lá e crau! Acabou. Lembra que Débora disse: Baraque, você vai, mas Cícera, eu vou dar a vida dele a uma mulher. Então, você não tem honra nenhuma nisso. Você será um homem feliz por ter me obedecido, e as pessoas vão se lembrar da sua obediência, da sua fé, e vão se inspirar em você, porque você nunca desistiu, você não desanimou, você confiou em mim, você confiou num rio seco que eu lhe dei, e você desceu com os seus soldados, e eu o enchi de água, e as minhas águas inutilizaram os carros, arrastaram seus inimigos. Eles ouviram a minha voz, que para eles eram trovões. Eles sentiram o tranco das minhas pegadas, que para eles eram terremotos. As montanhas olharam para mim e aplaudiram o Senhor que as criou. E o seu Deus mostra a você e a todos que creem em mim que a batalha sempre será uma batalha do céu contra a terra. Não é você quem luta, mas sou eu. Isso nós temos que aprender, meu irmão. Nós dependemos do céu e não das coisas desta terra. Por isso, seja humilde diante do Senhor, e Ele lhe dará uma posição de honra no tempo devido. Foi isso que Ele fez com Baraque. É isso que Pedro diz: humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, que no tempo certo o Senhor os honrará. Não é? Creia que os seus inimigos e as suas adversidades estão nas mãos de Jesus e não nas suas. Se você tomar as rédeas de uma situação, você irá agir psicologicamente. Mas se você depender de Deus, você irá agir espiritual, moral e psicologicamente correto. Se você age só psicologicamente, você cria uma atitude pela emoção, e o resultado é uma tragédia. Mas quando você age pela palavra de Deus, você constrói a sua vida sobre a realidade divina, você não está construindo sobre a areia. E então você está diante da intempérie, venha o vento, venha a chuva, você fica de pé. Porque os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas é firme para sempre. Essa, portanto, é a fé de Baraque, que eu quis compartilhar com vocês, e eu espero que tenha sido uma bênção, que nós mantenhamos comunhão com Deus por meio de Jesus. Essa história, eu estou e não estou, uma hora eu estou, outra eu não estou. Lembra o que Jesus disse? O demônio sai, mas quando você de novo não está com Deus, ele volta, e ele traz consigo mais demônios, e o seu estado vai se tornando pior, cada vez pior, cada vez pior, cada vez pior, até que não haja mais cura. Não brinque. Creia no chamado divino pela sua vida. Enfrente os obstáculos confiando em Jesus e não em si mesmo.
Você está sofrendo agora? Deixa nas mãos dele. Você não pode fazer nada. Irmãos, eu não ia falar isso, mas eu vou dizer a vocês, eu sofro de um mal, até está a doutora ali. Então, veja, eu como qualquer coisa, meu corpo entende que eu preciso de insulina. Aí minha glicemia vai lá para 300, 400. Daqui a pouco o meu corpo entende que não é para ter. Breca. Cai para 40, 30. Hoje eu cheguei aqui nessa condição. Agora eu não estou sentindo nada. Eu estou lúcido. Porque é uma prova de que Deus está comigo. E essa folha que você tem nas mãos, tem quase 3.000 palavras, que eu as digitei nesta manhã. Porque Deus estava comigo. Porque eu não queria apenas falar, eu queria deixar um documento da minha fala. Eu quero o bem de vocês, porque assim Deus me pede. E por isso eu estou bem, porque o Senhor é a minha força neste instante. O Senhor é a tua força, o teu escudo, o teu abrigo. De modo que você, ao se levantar, quando nós terminarmos, eu quero que você honre o seu Deus. Não faça promessas a Ele, mas considere o seu compromisso. Pare com esta oscilação. Admita a sua fragilidade, a sua insegurança, mas tenha o desejo de crescer. Não coloque desculpas ao seu crescimento, a namorado, namorada, a doença, a dor. Se você não anda, não importa, suas palavras viajam, seus gestos não param, comovem, impactam. Você não tem mais força, não importa, Deus será a tua força. Você foi chamado para mostrar às pessoas a glória daquele que te chamou, a fim de que vendo as tuas obras, glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Não desanime, ou desanimem, não fraquejem, não desmaiem, mas confie no Deus que chamou você da morte para a vida e que lhe deu o Espírito Santo para você desejar o céu, porque é para lá que você irá. Nenhuma moeda desta terra poderá comprar uma passagem para aquele lugar. Nem a roupa mais fina ou de marca que você usa entrará naquele espaço. A sua inteligência será pulverizada, porque estaremos diante da onisciência santa de Deus, o Eterno. Povo de Deus, tudo isso está decretado.
nada mais vai ser alterado. Portanto, eu lhes digo, como servo, ministro e profeta de Deus, preparem-se para se encontrar com o Deus vivo. Preparem-se para estarem na sua presença santa, e que vocês não sejam rejeitados por causa da rebeldia, apatia e desobediência. O Senhor está voltando, mas para nós, Ele já vive em nossos espíritos. Eu quero a sua vinda, mas não imploro a sua saída de mim. Eu quero que Ele fique. Eu quero amar as suas últimas palavras na terra. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que Deus nos abençoe. E na terra, em quem tenho mais prazer, não há outro Deus semelhante a ti, Senhor. És a minha